Fala, fogueteiro! Descobri um método legal aqui para você conseguir utilizar o Cloud Design de graça. Se você não me conhece, meu nome é Robson Oliveira e eu sou designer gráfico. Há muito tempo atrás eu já trabalhava com design, fazendo aquelas coisas lá no Photoshop, como você deve imaginar, de forma totalmente manual. Agora, com as inteligências artificiais, a gente consegue chegar em resultados incríveis também, utilizando aí, por exemplo, o Cloud Design. Então, se você quiser aprender a utilizar o Cloud Design de forma 100% gratuita aí, no seu fluxo de trabalho, para suas criações, artes, landing pages e projetos, é só ficar comigo até o final desse vídeo, de forma bastante simples e prática. Eu vou explicar aqui como é que você faz. Então, se você gosta de criação de landing pages, aplicativos, SaaS, sistemas, tudo isso com inteligências artificiais, é só você se inscrever aqui no canal. E lógico, você também pode aí conhecer o meu primeiro aplicativo Cunhar, que é o meu treinamento onde eu vou ensinar você a criar o seu primeiro aplicativo ou sistema utilizando inteligência artificial. Se tiver valido a pena, deixa o like, beleza? Bora lá! Após uma semana off, eu tava muito mal essa semana, então eu falei, tenho que correr aqui para poder trazer para os fogueteiros raiz aqui do canal a melhor forma de conseguir utilizar o Cloud Design. Esse aqui não é necessariamente o Cloud Design, mas é como você sabe. Aqui no canal eu trago dicas e sugestões de ferramentas gratuitas para a gente conseguir resultados parecidos. Às vezes é possível, às vezes não. No caso nosso aqui, esse aqui é um dos métodos, que seria justamente o site aí do Open Design, que vai ser a ferramenta que nós vamos utilizar. Primeiro, que você observa o seguinte, é um site realmente muito bem feito, ele tem uma boa qualidade visual. Basicamente, então, nesse site aqui, ele vai mostrar para você alguns detalhes do que é possível fazer justamente utilizando a ferramenta deles. E eles vão te levar especificamente para o repositório lá no GitHub, que seria esse aqui. Esse repositório, você tem aqui toda a descrição de coisas que é possível fazer. E aí, ele tem aqui para você, ó, tudo o que você recebe. Se você quiser ler com calma, tá? Todos os links eles vão ficar aqui embaixo. Então, ele tem, por exemplo, principalmente aqui a parte de protótipos web, páginas de destino para quem tem SaaS e micro SaaS, que é um dos objetivos aqui de solução do canal, tá? Então, se você não é inscrito, obviamente se inscreva aí para receber as notificações também. Tem que clicar no sininho das notificações, não se esquece. Painel de controle, aplicativo móvel, aplicativo gamificado, carrossel e muitas outras coisas. Você tem toda uma série de possibilidades aqui para que você consiga ler. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, até porque você vai ter que acessar de qualquer forma isso aqui. E você tem também uma série de telas em que você consegue visualizar todas as possibilidades dele, tá? Ele também tem uma série de 31 skills, que são nativamente incluídas aqui dentro do pacote. Você tem uma série de design systems prontos, tá? Para quem não sabe o que é um design system, é quando você tem uma série de informações relacionadas a como aquele design se comporta. Então, cores, fontes, logo. E é justamente utilizando esse sistema que eu vou construir o design system de uma cliente. Eu tenho essa cliente aqui, que ela ainda não tem uma identidade visual própria, então nós vamos basicamente utilizar esse Open Design para poder construir esse Design System aqui juntos, para você entender certinho como é que vai funcionar e como que você pode utilizar e tudo mais. Então, você tem bastante coisa aqui, é realmente bastante coisa, é impressionante tudo que ele consegue fazer. E você pode aí ver, fica a seu critério, tá bom? Então, para a gente continuar aqui, você tem que vir aqui nessa parte de releases, né? Ele vai estar como releases, mas seriam lançamentos, que é justamente onde você vai fazer aí os downloads. É muito importante que você faça o download para o seu sistema operacional, você desce um pouco aqui, vai aparecer aqui essa série de releases, e aqui embaixo tem outras possibilidades também, tá? Que é toda a série de ativos disponíveis. No meu caso, como eu estou utilizando o Windows, eu vou basicamente baixar aqui, ó, através do Release Windows, correto? Clico aqui em Open Design e baixo ele. Para não me deixar esquecer, se essa é a sua primeira vez fazendo uma instalação aqui, você precisa de um Node.js instalado. O link também vai ficar aqui embaixo. Você acessa o site do Node.js.org, baixa ele e instala. É fundamental para que você consiga fazer aí os seus terminais, os seus prompts de comando, tá bom? Fundamental. Agora você precisa de um CLI. Quando você instala ele, você vai se deparar com essa tela aqui, que seria a tela de definição do CLI. Robson, o que é um CLI? Basicamente, o CLI é quando você tem algum sistema que você consegue interagir apenas utilizando linhas de comando, como por exemplo o Cloud Code, que é um exemplo aqui. Eu já ensinei aqui no canal como é que você instala o Cloud Code para utilizar ele de forma gratuita, então vou deixar o link aqui. Assim como eu vou deixar também o link do Open Code, então você tem as duas possibilidades, fica a seu critério. Eu vou utilizar aqui o Open Code, porque como eu tenho já alguns sistemas ali que eu consigo utilizar ele de forma gratuita um pouco mais garantidas, porque, por exemplo, se eu vou utilizar o Cloud Code aqui, eu não tenho certeza se eu vou conseguir utilizar ele com
as inteligências artificiais gratuitas, que é como eu mostro lá. Então, a gente tem que separar o joio do trigo aqui, que é muito importante. No nosso caso, então, eu vou justamente selecionar o Open Code. Então, Robson, não tem Open Code, não tem Cloud Code, o que eu faço da minha vida? Não tem nada disponível aqui para mim. Então, você tem que instalar aí o Open Code no seu computador, ou então o Cloud Code, ou então qualquer um outro desses aqui que você quiser instalar. Você pode instalar o Kimi, o Qwen, o outro muito bom aqui, o Codex. Tem muita gente que utiliza o Codex, o Gemini. Então, aquele que você tiver, não importa qual seja, você vai utilizar aí para que você faça essas configurações. Eu vou selecionar aqui no caso o Open Code mesmo. Aqui, ó, você clica em teste para você ter certeza. Então, cliquei em Open Code teste para ter certeza. Se ficou verde, significa que ele está ok. Eu tenho que selecionar então um modelo. A questão do modelo é o seguinte: a galera está reclamando muito aqui no canal, né, nos meus outros vídeos lá, que, por exemplo, o DeepSeek V4 Pro não está funcionando. Que a gente utiliza um sistema aqui, por exemplo, que ele puxa da própria NVIDIA para você utilizar a NVIDIA como provedora aí desses modelos. Então, pode ser que funcione, pode ser que não. Se você testar um não funcionar, você tem que trocar. Você tem vários modelos aqui. Você tem, inclusive, o Kimi K2.6. Nesse caso, os modelos Llama aqui também, que são interessantes. Eu costumo utilizar principalmente os modelos Minimax. Eu vou utilizar o próprio modelo do OpenCode aqui. E observa que o próprio modelo do OpenCode que eu estou utilizando já tem um DeepSeek V4 Flash, que também é muito bom. Então eu posso testar, por exemplo, o V4 Flash ou o Minimax. Vou me manter aqui no Minimax nesse momento, que é justamente o modelo que eu utilizo aí. Então, confirmando que está tudo certo. Beleza, então, minha gente, com os modelos aqui selecionados, eu vou então fechar aqui para a gente iniciar nosso projeto. Então, a gente ainda não tem nada criado aqui, como você pode observar. Você tem aqui a parte de exemplos, em que você tem uma série gigantesca do que é possível fazer. E, assim, quando eu digo gigantesca, é gigantesca mesmo. Você pode criar sites, landing pages, como eu expliquei mais, imagens, design system. Você pode criar artes, você pode criar sequências de artes. Se você faz, por exemplo, tráfego pago, assim como eu, você pode criar suas campanhas aqui, por exemplo, os seus criativos e tudo mais. Você pode ir clicando aqui do lado, que a própria comunidade vai deixando essas informações. Eu achei interessante aqui as imagens. Então, basicamente, você tem muita coisa aqui. E aí, como nós vamos precisar basicamente utilizar ele, eu acho interessante a gente utilizar em português. Eu vou voltar aqui nas configurações, vou clicar aqui em Settings, Language, e aqui, ó, eu vou colocar português do Brasil, porque eu acho que ficou um pouco mais fácil pra gente. Inclusive, tem outras configurações aqui que você pode fazer depois, se você quiser, tá? Fica a seu critério aí. Bom, para começar então, basicamente a gente vai fazer aqui do lado esquerdo os nossos pedidos. Eu vou dar um nome para esse projeto, então eu vou colocar aqui Design System Elite, que é o nome da minha cliente. A gente tem aqui alguns modelos, base. Vamos brincar aqui, começando como o neutral mesmo, alta fidelidade. Vou clicar aqui em criar e ele vai trazer para a gente aqui o eu ia falar Cloud Design, mas é Open Design. Só que ele tem muitas semelhanças aí com Cloud Design no sentido de programa mesmo, interface, etc. e tudo mais. Hoje em dia isso tem sido cada vez mais comum, não é? Eu tenho que então, basicamente, fazer um pedido aqui, que é pedir para ele poder construir para a gente. Eu vou fazer meu prompt em inglês, se bem que eu vou fazer o prompt em português também, mas depois eu posso testar para saber qual deles vai ter uma melhor aderência aí. Eu odeio quando isso acontece, que eu não consigo mostrar para vocês em detalhes aqui, mas basicamente eu coloquei um prompt estruturado. O que é um prompt estruturado, Robson? É um prompt que ele evita a ideia de lazy prompting. Lazy prompt é quando você só coloca alguns pedidos lá, umas informações simples, e ele não consegue dar a quantidade de contextos necessário para que aquilo seja bem feito. Para que a inteligência artificial entenda nos pormenores quais os detalhes ele precisa buscar para poder construir. Então, construa bons prompts. Não sei construir bons prompts, você pode utilizar alguma outra inteligência artificial para fazer isso. Você pode utilizar, por exemplo, o ChatGPT, o próprio Claude, enfim. Utiliza aí alguma inteligência artificial para poder estruturar um prompt relacionado com aquilo que você quer. No meu caso, eu coloquei assim: gere um design system avançado de alta qualidade para um escritório de advocacia focado em público de alta renda. E aí eu vou descrevendo outros detalhes, eu vou pedindo a série de coisas que eu quero, como, por exemplo, eu quero a paleta de cores, depois eu quero a fonte principal com serifa elegante, tudo mais, brand patterns, vocês vão entender daqui a pouco que ele vai trazer pra gente, e principalmente o nome aqui desse serviço. Eu estou fazendo aqui então de forma estruturada, só que óbvio, isso aqui é só para você ter de exemplo e para eu poder apresentar para minha cliente, porque na verdade esse serviço aqui não foi pedido, eu estou colocando isso aqui como um adicional a mais para poder ganhar um crédito. Eu antes fazia identidade visual, logo,
Tudo isso, só que eu parei de fazer porque eu comecei a me focar mais em web design, criação de sites, landing pages. Atualmente eu crio aplicativos, mas por definição eu sou um web designer. E nesse sentido aqui nós temos toda essa questão. Ele vai então fazendo uma série de coisas. Observa aqui que ele tem uma lista de tarefas. Ele vai trabalhando aqui nessa lista de tarefas. Como estamos utilizando uma inteligência artificial gratuita, a gente tem que levar em consideração que isso pode demorar um tempinho. Então é o tipo de coisa que você vai pedir e deixar acontecer. Se você fosse utilizar, por exemplo, o Cloud Design, às vezes um pedido desse aqui já ia gastar todos os créditos, no máximo 2, quem sabe. Então, nós temos que ter atenção a esse detalhe justamente porque não existe almoço grátis, tá? Vamos então esperar ele fazer toda essa checklist de coisas aqui para ele poder finalizar esse design system pra gente. E quando ele terminar, eu trago aqui para vocês. Beleza? É isso aí. Inicialmente, o resultado que ele trouxe para mim, eu achei básico, mas é mais para exemplificar aqui para vocês. Eu vou fazer mais alguns testes aqui com ele, mas em princípio, olha só, ele trouxe então para mim as cores que o IP pediu, todo um sistema de cores aqui, que dá para eu poder trabalhar com uma paleta de cores real, um sistema tipográfico, uma escala tipográfica, né, que ele fala aqui os tamanhos, e eu posso utilizar isso aqui ou não. Eu vou fazer essa sugestão para cliente, depois eu trago para vocês para dizer se ela aceitou ou não. Eu tenho quase certeza que ela não vai aceitar isso aqui, mas ele trouxe então um símbolo base, mas esse símbolo aqui, ele com certeza não ficou do meu agrado, tanto aqui o pedido para mudar, daqui a pouco eu vou mostrar. Mas assim, eu acho que sinceramente o resultado ficou um pouco aquém do que eu gostaria. No geral, ficou um resultado mais básico. Isso acontece porque isso aqui, ó, não são imagens geradas, são códigos. Então você percebe o seguinte, que ele gera, por exemplo, um código fonte. Mas a vantagem disso aqui, por exemplo, é que você pode, por exemplo, pegar esse código fonte aqui e utilizar ele justamente como a base ali, por exemplo, para um site, que é essa informação aqui, para poder colocar ali na criação, por exemplo, da sua landing page ou do seu site criado com inteligência artificial. E isso é uma grande vantagem. Isso é realmente muito bom. Eu chorei um pouquinho aqui com ele. Falei, olha, você poderia melhorar tal coisa e tudo mais. Não gostei o suficiente. Pedi para ele poder gerar novamente. Então ele gerou isso aqui para a gente. Pedi para ele inverter as cores aqui. E principalmente eu depois pedi também para ele poder gerar alguns posts, que seriam esses aqui. E foi só de exemplo também, e claro, como você pode ver, não ficou tão interessante. E aí, por fim, quando eu faço o pedido mais específico, trazendo referências, eu trouxe uma referência aqui para ele, que foi uma referência que eu peguei, por exemplo, lá no Pinterest, justamente com o intuito de ter algo visual mesmo, algo gerado, assim, que trouxesse uma correlação com aquilo que eu quero apresentar, por exemplo. Aí ele me traz um resultado muito melhor. Igual que, por exemplo, tem um padrão, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele faz o entrelaçamento das folhas, que eu achei assim, muito interessante e que poderia servir como um branding, por exemplo, para essa identidade visual. Para você que não entende totalmente disso, que é uma coisa assim, que às vezes você que é um pouco mais de fora do mundo do design e só tá aqui pela bagunça, comenta aqui embaixo se esse é o seu caso, olha o foguete. Então aqui, ó, você já tem um design mais interessante, que eu poderia, por exemplo, usar como uma estrutura aí, para poder colocar nas minhas redes sociais ou para servir de base, para fazer uma apresentação, para fazer um site, uma landing page, qualquer coisa assim. Então, nesse sentido, eu achei muito interessante. Ele é muito bom em muitos aspectos e pode servir de base para você entender e, inclusive, apresentar aí para o seu cliente. Óbvio que isso aqui, como resultado final, ainda está muito abaixo do que seria realmente desejável, mas eu posso ir melhorando isso aqui com mais referências, mais incursões, mais pedidos, e aí trabalhando em tentativa e erro, já que a gente está utilizando uma inteligência artificial gratuita, não é verdade? E o que você achou disso? Você pretende utilizar o Cloud Design? Desculpa, o Open Design? Você pretende? Comenta aqui embaixo, comenta qualquer coisa se você gostou, se você não gostou, sugestões de vídeo. E aqueles vídeos que eu prometi para vocês anteriormente, tá? Eles já estão guardados aqui, daqui a pouco eles saem para vocês também. Onde a gente vai pegar basicamente um projeto já criado, vamos utilizar essas inteligências artificiais gratuitas aí para poder finalizar esse projeto e resolver outros problemas, tá bom? É isso aí. Se você tiver gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo, segue o canal e, obviamente, clica no sininho das notificações. Vou deixar aqui 2 vídeos relacionados com esse tema para você que podem te ajudar bastante, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo vídeo e olha o foguete!